e o Milei lançando divulgando uma criptomoeda na Argentina, que é chamado de esquema Ponzi, a pirâmide. Lançou, e nós tivemos aí o Clarim, uma entrevista feita por um jornalista do Clarim, em cima dele, e a parte que não foi para o ar foi divulgada depois no próprio Instagram. Ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que, ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te las tengo habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. Pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta... Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, pero dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, después de tranquilo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. É fantástico. Quem divulgou isso aí foi uma maldade que desnudou totalmente aí o Milei. Vamos chamar o nosso amigo aqui, grande conhecedor da Argentina, que faz tempo que não aparecia aqui, que é o Bruno Lima Rocha. Bruno, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Mas que confusão, hein, rapaz? Você que acompanha atentamente a Argentina, dava para pressentir que ia ser uma confusão dessa? Não, assim, não. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Ocasionalmente eu estou em Buenos Aires, para um projeto de rádio que a gente tem aqui também, e estou acompanhando mais em loco, né? Eu demorei a entender o que aconteceu, mas alguma pista se tem em relação aos meios que não são oficialistas. Vou tentar te fazer um resumo, tá, para você e para quem nos acompanha. Existe uma fundação, a Fundação Faro. Esta Fundação Faro, ela está muito vinculada aos chamados unicórnios na nova economia. Um deles é Eduardo Galperin. Se a gente falar o nome, ninguém sabe, mas todo mundo conhece o Mercado Livre. Tá? Então, em tese, havia uma tentativa de se criar uma moeda virtual, um token, para capitalizar em torno do próprio Milei e fazer chegar nessa Fundação Faro. A Fundação Faro, né, ela mais ou menos, eu não quero meter em problema judicial, mas ela opera como se fosse a liga do Dória. Né? Ela junta empresários, políticos, faz grandes eventos, ou aquelas reuniões do Gilmar Mendes no IDP em Portugal. Só que detalhe, até onde eu sei, tanto a LID como o IDP, por mais que a gente tenha crítica, faz tudo por dentro e com rubrica. E essa Fundação Faro só opera com moeda digital, com doações digitais. Então, havia uma tentativa, né, de criar um token, uma moeda virtual, para arrecadar para o Milei, tá? Para ele mesmo arrecadar para a chamada batalha cultural, através desse conjunto de empresas. Só que sempre tem alguém que é mais esperto que a esperteza. Então, tem um cidadão argentino, Maurício Novelli, ele criou uma instância, o Tech Forum, como se fosse esse Web Summit, Nova Economia, não sei o que mais. E nesse Tech Forum,
foi no ano passado, vários investidores de moeda digital vieram para a Argentina já na expectativa da liberalização do uso. Tá bem? E aí, apareceu um curador dessa moeda digital, é um estadunidense, por isso que o FBI se meteu, chamado Hayden Davis. O tal do Davis, ele seria não o fundador da moeda, que é a S-Libra, mas seria aquele que operaria a promoção da moeda. Tá? E aí, o que fez o Javier Milei? Tweetou na sua conta de Twitter, como Javier Milei, e capitalizou horrores, acho que foram 48 horas. E a moeda faliu. Vou te dar o resumo, tá? Sumiram 100 milhões de dólares. Que loucura. Ninguém sabe onde é que está. Segundo o operador dessa criptomoeda, o tal do Hayden Davis, está guardado, esperando alguma orientação do Javier Milei. Agora vamos para os bastidores. O que aconteceu naquela entrevista depois vai revelar o fundo. O que aconteceu foi o seguinte: aquele jornalista, Jonathan Viale, que era do La Nación. La Nación Más pertence ao Macri, que é rival político do Milei dentro do campo da direita. O Jonathan Viale é praticamente um assessor de imprensa do Milei. São amigos pessoais e opera como assessor de imprensa. Aquele cara que corta entrevistas se chama Santiago Caputo. Ele é o braço direito do Milei, é o consultor político principal que o Milei tem. E ele cortou a entrevista no meio. A gente não sabe. Lembra, você vai lembrar, meu? Claro que vai lembrar. Aquela entrevista do Carlos Monforte com o Recupero? Sim. Então, se foi uma jogada daquela, se foi alguém da classe trabalhadora que teve um pouco de consciência e segurou a versão inteira, Deixa eu só contar para os leitores aí. O Rubens Recupero, que era ministro da Fazenda, ele deu uma entrevista para a Globo e, no intervalo, ele falou algo que é mais ou menos óbvio. O que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. Só que tinha transmissão também por antena. E o pessoal de antena captou aquilo e gravou. Aquilo custou o pescoço dele, ele foi demitido, e entrou o Fernando Henrique, que acabou ficando com o mérito do Real. Fecha o parênteses, te levou. Então, voltar. Só que aí tem uma operação que é mais estranha ainda, né, que parece que é tentando se desmarcar do Milei. Por quê? Porque aquela entrevista foi gravada. Ela foi gravada, ela foi revista. Ela foi gravada de tarde na Casa Rosada e foi ao ar só da noite, com o Milei já de volta na Quinta de Olivos, que é a sede, que é a residencial da presidência. Aí tem o segundo bastidor. Quem interrompeu foi o Santiago Caputo. O Milei tem 6 pessoas que ele confia. E tem que ele confia mais que todo mundo, que é a sua irmã, Karina Milei. Começou a aparecer um monte de conversa de serviço financeiro, tipo WhatsApp, dizendo o seguinte, que parece que, para o Milei promover a moeda, teria tido uma intermediação interessada. Foram 5 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, não se sabe. Mas que se sabe, e está correndo na CIF, que para que o Milei faça uma espécie de decreto presidencial, ou chegue a alguma ordem expeditiva, ou tenha uma agenda de privilégios, tem que passar pela Karina Milei. E ela está cobrando para isso. Esse é um resumo da história. Tá? Esse seria... Aí vai abrir um monte de possibilidade, tem um monte de investidores de internet, de moeda cripto, que está desesperado. E o mais interessante, você vê que às vezes o veneno é a própria cobra que eu vou palavra. O FBI entrou na história e parece que vai denunciar tanto Karina Milei como o próprio Javier Milei por crime financeiro. Isso aí é o fim do governo, porque o Milei depende de financiamentos do FMI, e se ele for indiciado criminalmente, acabou. Exatamente. Não tem mais financiamento, os dólares acabaram lá também. Mas que maluquice. Isso é mais maluco do que conversar com o cachorro morto que ele fazia antes. E uma semana antes dele ir para os Estados Unidos, vai ter uma conferência no BID e vai ter uma audiência no Fundo Monetário. Porque o câmbio argentino está sobrevalorizado. Sim. Com isso, eles seguraram a inflação, mas eles liberaram os preços. Então, a Argentina tinha mais ou menos 12 conglomerados econômicos que eram formadores de preço.
e havia câmara tripartite para tentar segurar os preços na lei de abastecimento. Ele acabou com tudo isso. Então, o preço disparou. Sim, o país está com um custo de vida semelhante à União Europeia, por exemplo, a zona euro. E o FMI porque queria que ele desvalorizasse. E continua impondo uma desvalorização, o que vai gerar inflação. Eles estão aqui super contentes que a inflação foi só de 2% em janeiro. Mas a que custo? A custo de desemprego, a redução da atividade econômica, desemprego, queda no consumo de alimentos, que é um país que produz para 600 milhões de pessoas, que tem 47 milhões de habitantes. Então, se deu esse escândalo nos dias anteriores da ida aos Estados Unidos. Aí não se sabe, eu vou fechar essa história agora, o que o Trump quis dizer. Mas ele publicou no próprio Twitter, dizendo o seguinte, alegando Javier Milei, né? Não importa quantos diplomas alguém tenha. Milei nem tem tantos assim. Isso não impede de fazer um monte de besteira. Meio que se desmarcando do governo Milei. Porque aqui tem essa relação meio colonizada de relações carnais, sabe? Como era Menem, de querer ser um reprodutor da linha dos Estados Unidos. Caiu numa juíza, agora me foge o nome, uma senhora de 88 anos de idade, eu vou te pegar o nome dela aqui, que ela tem um perfil muito executivo, mas conversando com colegas aqui, a juíza, vou pegar o nome dela agora, tá? Só me dá um segundinho, se a internet fechar, que tá horrível essa conexão. Ela tem a vaidade do poder. Caiu no sorteio, tá? Já não pode mais tirar, a não ser que aleguem conflito de interesse, mas ela perseguiu o kirchnerismo, então não tem como alegar isso. E aí, tá aqui a juíza. A juíza Servini, que vai ser investigadora do CryptoGate. Tá aqui que tem um juiz de instrução. Aquilo que o Moro queria fazer, aqui tem, um juiz titular da causa. Ele ama o senhor da causa. Essa juíza tem 88 anos de idade, ela tem uma vaidade absurda. Então ela pode querer pegar o Milei, sim. É até onde se sabe. De resto é tudo especulação. Bruno, deixa eu só entender uma coisa que não ficou claro. A entrevista foi para o Clarim, é isso? TN é o canal do Clarim. Todo notícias é o canal do Clarim. E o Clarim é chapa branca? Chapa alva. Chapa albina. É mais chapa branca que lá nasceu Márcio. E é do Macri. Eu lembro quando eu estive aí alguns anos atrás que o Clarim fazia o que a Veja fazia aqui. Uhum. Se tivesse algum jornalista dissidente ou intelectual dissidente, ele filmava, dava o endereço para que as tropas de direita fossem lá encher o saco. Sim. Barra pesada sem tamanho. Agora, como a reação já dá para sentir a reação da opinião pública aí, porque a opinião pública passou a apoiar o Milei naquela condição do sujeito que está condenado à morte lá e vê um curandeiro pela frente aí, né? Como é que isso está se refletindo aí na opinião pública, Bruno? Pois é. Até agora não saiu pesquisa de opinião. O que saiu na CIF, aí eu acho que pode ser... Às vezes a gente tem superdimensiona o que se debate entre operadores políticos e operadores de meios de comunicação. Mas, sendo 100% franco, a impressão que dá é que tanto os meios hegemônicos, mais à direita, como o Clarim, que é Todo Notícias, o Grupo América, A24, do Ornequian, que é o ex-patrão do Milei, que apoiou o Milei, e como a Nación Más, eles estão tentando se desvincular. Até os âncoras mais conservadores, mais puxa-sacos, mais chapa branca, estão entendendo que o que houve foi um absurdo. E que houve uma espécie de promiscuidade na pessoa física com o cargo no poder. Tem uma outra discussão que está acontecendo, que é o seguinte, como que Maurício Macri teria agora o Milei de refém. Por quê? Porque o Milei não tem um partido político. Ele tem a Libertar Avança, que é um selo político, e tem uma relação horrorosa com seus aliados, tipo o Bolsonaro, que expulso, deixa no meio da rua. Eu perdi a conta, tá? Mas até 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, havia expulso um total de 126 colaboradores de campanha, inclusive gente que financiou a campanha dele. Então, qual que era a alternativa? Era partir para cima do PRO, que é o partido do Maurício Macri, recrutar o maior número de pessoas
e virar a partir de 2 ministros-chave, né, incluindo a Patrícia Burri, que é do interior. Agora mudou tudo, porque agora Maurício Macri e o seu primo, Jorge Macri, no caso dos primos, que é o governador do estado de Buenos Aires, eles teriam o Milei na mão, de modo a poder, porque se o PRO aprova um juízo político, com os votos dos peronismos, né, como um todo, o Milei pode sim chegar a um estado de impeachment. Se o PRO não apoia, não acontece nada. Então seria mais ou menos uma briga dentro do campo da direita e extrema-direita. O que corre a boca pequena? E aí já é a baixaria da baixaria. Que é impossível realizar uma fraude financeira na Argentina sem convidar a família Macri e sem ter represália, porque se é para fazer uma sacanagem, tem que chamar os Macri juntos, porque eles são... Seria mais ou menos isso. Para resumir a história, assim.